surgimento do nome de Mourinho pode ter pegado a maioria das pessoas de surpresa, mas não aquelas que estavam mais próximos do presidente do Real Madrid. A separação entre os dois lá em 2013 deixou um gosto agridoce dos dois lados. Florentino Pérez ainda guardava boas lembranças da forma como Mourinho enfrentou o Barcelona de Pep Guardiola. Foi ele que levou o Real Madrid ao título de La Liga na temporada de 2011-12, com recorde de pontos e de gols marcados. Mourinho também venceu o Barcelona na Copa do Rei de 2011 e na Supercopa da Espanha de 2012, além de ter levado o Real Madrid a 3 semifinais de Champions League. É verdade que sua passagem terminou com problemas com vários jogadores importantes e com a imprensa local, mas segundo pessoas que conhecem o Florentino Pérez, Mourinho é o técnico que ele mais respeitou. E foi justamente por isso que já em dezembro de 2025, o Pérez começou a mencionar o nome de Mourinho para pessoas no seu círculo de confiança. Depois que a moral do Xabi Alonso acabou em Madrid e o presidente decidiu que ele seria demitido, o nome de Mourinho voltou a ser ventilado. Naquele momento, trazer Mourinho de volta era visto como inviável. Ele tinha acabado de assumir o Benfica em setembro com um contrato de 2 anos. Então naquela ocasião, o Real Madrid recorreu ao técnico da base, o Álvaro Arbeloa. 2 semanas depois, o técnico já estava enfrentando o Benfica de Mourinho na última partida da fase de Liga da Champions. E de verdade, foi um jogo completamente maluco. O Real terminou com apenas 9 jogadores em campo, enquanto o Benfica garantiu a sua vaga para a próxima fase, com um gol histórico do goleiro Turbin. Se já não fosse o bastante, o sorteio ainda colocou as duas equipes frente a frente novamente, só que dessa vez no mata-mata. A primeira partida lá em Lisboa foi interrompida depois que o Vini Júnior afirmou ter sido vítima de ofensas racistas por parte do ponta do Benfica. Todo mundo lembra desse episódio com o argentino Gianluca Prestiani, que obviamente depois ele negou a acusação, mas depois foi suspenso pela UEFA e pela FIFA. Naquela noite o Mourinho sugeriu que o brasileiro havia provocado um incidente. Isso fez parecer que a possibilidade dele algum dia comandar uma equipe com Vini estava ainda mais distante. Fontes mais próximas ao jogador disseram ao The Athletic que naquela época as declarações do Mourinho não foram bem recebidas pelo atacante. O Real Madrid não fez nenhum pronunciamento defendendo o Vini ou atacando o Mourinho, embora o próprio brasileiro disse que não tinha nenhum problema em ter o Mourinho como novo técnico. Enquanto isso, Arbeloa conseguiu levar o Real Madrid à vitória contra o Benfica e emendou uma sequência de 5 vitórias consecutivas, incluindo a eliminação do Manchester City nas oitavas da Champions. Só que esse basicamente foi o seu melhor momento da sua passagem no Real Madrid, Nos bastidores, a direção continuava trabalhando em planos alternativos, e obviamente o Mourinho não era o único nome discutido. Pochettino, técnico dos Estados Unidos, aparecia com frequência nas conversas. O Deschamps, ex-treinador da França, também era bastante citado, assim como o técnico do Aston Villa, o Unai Emery. Também surgiram rumores sobre o Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, mas o alemão deixou bem claro que não queria voltar a trabalhar como técnico. E houve ainda uma tentativa de aproximação com Lionel Scaloni, técnico da Argentina, mas nada aconteceu. E apesar de todas essas opções, uma fonte próxima do Real Madrid disse ao The Athletic algo bastante direto: o técnico tem que ser escolhido pelo presidente, e acrescentou que o homem de 79 anos já tinha um plano muito claro, e esse plano era trazer José Mourinho de volta. E outra pessoa muito bem posicionada dentro do clube disse ao portal que na visão do Pérez, apenas o Mourinho seria capaz de mudar a dinâmica ruim que estava se formando internamente. A gente sabe que recentemente o Real Madrid sofreu com vários problemas de vestiário e vários problemas internos. Teve briga, discussão, problemas de ego, e na visão do Pérez, só o Mourinho era capaz de resolver isso. Florentino Pérez claramente sempre demonstrou preferência por técnicos que ele já conhece desde que iniciou o seu segundo mandato como presidente. Ancelotti, Zidane e agora José Mourinho foram contratados novamente para uma segunda passagem pelo clube. Tudo isso fez de Mourinho um candidato ideal para Florentino Pérez, e de verdade houve pouca resistência interna, e no fim o presidente queria assumir total responsabilidade pela decisão. Porém a contratação não foi tão simples quanto parecia. Se o Real Madrid tivesse seguido o calendário original, poderia ter acionado uma cláusula de rescisão de aproximadamente 6 milhões de euros no contrato do Mourinho com o Benfica. O problema é que essa cláusula só era válida até o dia 29 de maio. Por causa do atraso, o Real Madrid acabou tendo que pagar 15 milhões de euros, que era o valor de uma outra multa rescisória prevista no contrato. Mesmo com esse atraso, Florentino Pérez não mediu esforços em trazer o português. E a vitória do Florentino Pérez nas eleições presidenciais do clube lá em junho abriu finalmente o caminho para que as últimas formalidades fossem concluídas. Mourinho viajou para Madrid no dia 9, 2 dias depois sua contratação foi oficialmente anunciada. Agora, sem troféus desde 2024 e com um vestiário que já
já vinha mostrado sinais de divisão, Mourinho tem uma tarefa enorme pela frente no Bernabéu, mas Florentino Pérez acredita que ele é justamente o único homem capaz de enfrentar esse desafio. E bom, rapaziada, quero saber a opinião de vocês, bota aqui embaixo nos comentários. Será que José Mourinho é o nome ideal pro Real Madrid? Ele é um cara vencedor, um técnico muito experiente, pra muitos um dos maiores da história, mas o problema é que muita gente trata ele como um treinador ultrapassado. É um cara que não treina uma equipe grande há mais de uma década, mas obviamente os seus conhecimentos não desapareceram, né, rapaziada? Ele continua sabendo fazer o que ele sempre fez. Ele continua sabendo administrar egos, sabendo administrar vestiários estrelados. O problema é saber se ele vai conseguir botar isso em prática dentro do maior clube do planeta. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Tem algum outro nome que vocês trariam se vocês fossem o Florentino Pérez, ou de fato o nome do Mourinho é o ideal? Bota aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, um beijão e até a próxima.